cerato- ceratocone leve e mais da metade da córnea. O, o nosso vocabulário tem que ser padronizado e a gente tem que falar a mesma língua. E o conhecimento realmente é fundamental para a gente poder trocar essas ideias. E a topografia é diferente da tomografia. Ainda há quem acredite que dá para fazer uma cirurgia refrativa sem tomografia. Dependendo de onde você está no tempo e no espaço, pode ser até válido, mas se você quer oferecer o melhor para o paciente, você tem que ir além. E a mesma razão que justifica a necessidade da topografia, justifica a necessidade da tomografia e, eventualmente, de ir além da tomografia. A gente vai estar mostrando um pouco sobre isso. A inteligência artificial é interessante, a gente está no mundo hoje, fala toda hora de inteligência artificial e vai muito além do chat GPT para você resolver suas questões. Mas o Steve Kleis, ainda nos anos 80, ele começou a trabalhar com inteligência artificial e neural network, e ele aplicou isso na topografia. E esse é o resultado do primeiro algoritmo para fazer o ceratocone, já evoluindo um pouco do que o Rabinovich tinha feito. E eu lembro quando ele mandou a mensagem para o Wilson falando, a gente tem que demonstrar que precisa fazer topografia em todo paciente de laringite. A gente está falando dos Estados Unidos já nesse século, já depois da virada do século. E nesse trabalho, logo depois teve o trabalho da Unifesp, que mostrou um pouco mais do que 1%, mas a gente tem muitos pacientes que têm interesse em fazer cirurgia refrativa, que têm a visão normal e a topografia vai ser sensível para detectar um ceratocone leve. Mas com a imagem de Scheifele, você tem uma reconstrução tridimensional. E a tomografia que a gente faz, ela é uma tomografia rotacional. É diferente do escaneamento horizontal do Orbiscan. E esse é importante entender que essa luz azul é a luz azul visível. E o Pentacam, ele faz as medidas fugindo do nariz. Ele roda uma vez, se calibra, na segunda rodada, no olho direito, ele vai tirar foto na região temporal e no esquerdo também na região temporal, para você ter mais imagem, mais informação. Tem vários, o Pentacam era para ser 5, né? Você faz várias medidas, mas na verdade você hoje tem uma multimodalidade que vai além da avaliação da córnea do segmento anterior, que é o comprimento axial com PCI e o wavefront ocular. Vários displays com índices de normalidade. O Belen Ambrosio, que a gente trabalhou desde 2008 para melhorar. E o Michael ele tem também um display muito bom, que no Congresso ela tocou nesse ano, que mostrou que é o padrão, tanto no consenso como no Congresso, foi realmente coroado como padrão do ABC, que é para você ver a chance desse paciente que mediu hoje ter uma medida de curvatura anterior no ponto mais fino, curvatura anterior no ponto, na face posterior no ponto mais fino, o próprio ponto mais fino estatisticamente significante, de acordo com a repetibilidade do tetacampo normal. E isso continua melhorando com a integração do Scheifele e o OCT. É um OCT de altíssima resolução, espectro domain, que faz realmente uma possibilidade de você resolver camadas. Essa imagem aqui é uma imagem bem antiga, uma das primeiras imagens do próprio Pentacam OCT. Mas olha que interessante, você pegar essa parte aqui, você vê que existe alguma coisa aqui anti-epitélio. Está vendo essa imagem? Isso, a gente hoje consegue segmentar o fino lacrimal. E o Alexandre Costa, ele, na tese dele da RSA, ele mostrou, a RSA a Refractive Surgery Alliance, é uma entidade americana, internacional, de uma sociedade que tem um fellowship de cirurgia refrativa, que é muito interessante. E todo fellow, depois de 2 anos, faz uma tese. Eu orientei ele nessa tese, que foi a repetibilidade do OCT para fazer um mapa epitelial que passa de 1 ponto alguma coisa, 1,4 micra de desvio padrão para 0,8 micra de desvio padrão quando você tem a segmentação do fino lacrimal. E a repetibilidade do pentacam CT é comparável com a do Solis e com o MS-39, mas quando você faz a segmentação do fino lacrimal, ela passa a ser melhor. Existe uma nomenclatura interessante que córnea e segmento anterior não é a mesma coisa. E eu acredito que a gente precisa entender até mesmo quando que a córnea ela é necessária você ter a avaliação mais de detalhe e quando você tem a avaliação do segmento anterior
como o mais importante. E você tem vários aparelhos. O Antero é excelente, o Caça 2 é excelente. A gente trabalhou na inteligência artificial do MS-39, junto com o Ricardo Guerra. Tem muita coisa interessante, mas esse caso aqui, ele mostra muita coisa que pode ser aplicação. E conhecimento aplicado é o que a gente quer para ajudar o paciente. É um paciente com uma pupila que não é muito grande, que tem essa imagem na lâmpada de fenda. E quando você faz o Antero, você vê que essa imagem é de uma subcapilar posterior, não é de uma polar posterior verdadeira. Então, isso é importante para você entender a tomografia e a aplicação clínica para esse paciente. Eu fiz a catarata, hidrodissequei e a cirurgia ficou muito bem. Evoluindo para a avaliação da córnea, você tem a biomecânica. Eu lembro bem quando em 2009 eles me mostraram a primeira vez esse vídeo da córnea deformando. Isso, na verdade, é uma imagem de Scheimpf de altíssima resolução, essa fotografia. Você, em 31 milissegundos, você está tirando 150, 140 fotos. Renato, Pois não, por favor. desculpa te interromper. Será que você consegue aumentar um pouco seu microfone ou mudar? Aumentar o microfone? É porque tá baixo pra gente, a gente tá. Eu vou tirar. Melhorou? Não, não melhorou. Eu acho que piorou. Ele tá. Melhorou agora? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Obrigado. Nada. Então, a gente tem como caracterizar se a córnea é ou não é uma córnea mais macia. Eu sei que o Pablo trabalha bastante com corvos, foi um dos primeiros entusiastas a abraçar essa causa, a investir nessa tecnologia, e eu acredito que isso seja muito importante, mas muito mais do que para o ceratocone, para a ectasia. O primeiro trabalho com inteligência artificial que a gente fez de integrar o TBI, o Tomography Biomechanical Index, a gente tem aqui um contínuo de uma córnea bem estável e uma córnea muito alterada. E esses 94 óleos são óleos com topografia normais, com topografia baseada em um critério bem, vamos dizer assim, objetivo. E a gente tem realmente que melhorar. Enquanto que o CBI e o TBI estão entre os artigos mais citados do JRS, a gente vê que a necessidade de evolução existe. E a minha tese da AOS, que é a American Ophthalmological Society, foi justamente a otimização do TBI com mais dados. Para você otimizar a inteligência artificial, você tem que ter mais dados. Mais dado pode ser mais pacientes e pode ser também mais parâmetros para analisar aqueles pacientes. E as duas coisas aconteceram aqui para a gente aumentar não só a sensibilidade para detectar os VAI-MT, que passou de 94 para mais de 500, a gente também melhorou para o próprio ceratocone clínico. E aqui é o VAE, que é o olho assimétrico, né, com os casos assimétricos com ectasia. A black box é uma palavra muito interessante, porque o pessoal fala assim, pô, IA é uma black box, é uma caixa preta. Mas, na verdade, existe uma outra caixa preta, que é o conceito da caixa preta do avião. O Matthew Syed, ele tem um livro muito bom que fala sobre aprender com o que aconteceu que não foi muito bom, com failures, com dificuldades, com complicações. Então, é o que você faz quando você tem uma cultura de cápsula, você vai ver o vídeo de novo, o que você fez de errado, o que você pode melhorar para evitar que aquilo aconteça de novo. Isso é literalmente abrir a caixa preta. Mas a gente tem que entender a caixa preta da IA. Com certeza, você não vai pegar o Random Forest, são centenas de árvores de decisão, você não vai ficar olhando uma a uma e tentar entender, porque isso vai tomar muito tempo e a gente, com nossa capacidade de processar informação, vai ter uma dificuldade de fazer esse processamento. A gente tem que estar uma camada acima, ou uma camada abaixo, uma camada mais ampla de entender como esse treinamento foi feito, como foi validado internamente e externamente, para você ver o quanto você pode confiar naquele índice, né? Então, essa multimodalidade, ela vai além do Shine. Você tem, como mostrei, o OCT, mas tem muita informação, tem o Wavefront, a gente poderia aqui falar bastante sobre o Osiris, por exemplo, um pouco uma evolução da aberrometria ocular para ver a qualidade da visão, para você entender o conóide de Sturm, fazer uma curva do desfoco objetiva para entender a performance do paciente antes da cirurgia, comparar tipo de lente, mas a inteligência artificial, ela ajuda a, a integrar essas informações. Essa palavra aí, o A2i ao quadrado, é justamente você aplicar a inteligência artificial com a inteligência anciã. E são os porquês que tem que vir antes dos como. E com certeza você vai
entender, por exemplo, que no ceratocone você vai fazer screening, diagnosticar o ceratocone, confirmar o diagnóstico, estadiar, classificar, fazer prognóstico, fazer essa medicina individualizada e um follow-up. Isso é diferente de você considerar o risco de ectasia e a caracterização dessa susceptibilidade. E, com certeza, essa caracterização da susceptibilidade, ela vai além de detectar ceratocone no plástico. Ceratocone frusto, leve, subclínico, o que você quiser. A gente fez o consenso e realmente não tem consenso como é que a gente vai chamar. E cada um tem a sua história, as suas crenças, o seu até legado, porque muita gente já publicou muito sobre isso. Então, querer mudar como um autor já escreveu 10, 20 artigos sobre um tema, não vai conseguir. Mas o que a gente tem que entender é qual é o objetivo. Não é fazer consenso sobre nomenclatura. O objetivo é entender o que a gente está buscando. E eu não estou buscando só um ceratocone subclínico. Eu estou buscando a suscetibilidade daquela córnea que não tem ceratocone, se ela pode fazer uma cirurgia refrativa. E isso vai até além, porque não é só caracterizar a cirurgia refrativa numa cirurgia de correção visual a laser. Você vai além até para a cirurgia refrativa intraocular, da lente fásica e da catarata. Mas a pergunta é, eu posso operar? E aparece uma topografia, como essa. Aí esse amarelinho aqui, alguém vai levantar lá e apontar o cursor do laser pointer para esse pontinho aqui amarelo e falar que isso é patognomônico de forma frusta de ceratocone. E eu falo, caramba, a gente precisa estudar. E realmente, um estudo que foi inspirado por esse comentário veio a variabilidade da subjetividade ser marcante. Todos os colegas, o Isaac que trabalhava comigo na época, e a Rosane também, o Fred também, mas todos aqui, daqui para cá, todos eles são professores e especializados em cirurgia refrativa. E essa elevação posterior poderia ajudar um pouco mais, mas quando você vai para o black box thinking, no caso que teve ectasia, você olha para o Belli Ambrosio, que não existia nessa época, essa cirurgia foi feita em uma época antes que o BED-D tinha sido desenvolvido, ele está alterado. Mas aquela história, o Mandurinha não faz verão, mas ela anuncia o verão, né? E você tem que fazer estudos clínicos. E aqui o melhor estudo que a gente conseguiu foi juntar 105 ectasias com pentacam pré-operatório e a gente compara o IS do Rabinovitz, que é absoluto, pode ser encurvamento superior também, compara o BED-D e o Bernardo Lopes fez o PRFI, que é a inteligência artificial aqui, melhorando o que o BED-D faz, que hoje é a base do BED-D V4. E eu espero que vocês tenham o BED-D V4 no Pentacam o mais rápido possível. E o BED-D V4 ele ajuda para detectar formas clínicas de ectasia, ele é equivalente ao TBI V2, 98.1, 99. 99.4, 99.2. Isso aqui é estatisticamente significante se você botar uma curva ROC e comparar com DeLong. Mas a diferença está aqui. Quando você vai do BED-D e para um índice de detectar o VAI-NT para comparar com o TBI, e aqui a gente separou alguns VAI-NTs que tinham alterações, não é toda a amostra da minha tese da OS. E aí a gente vê uma separação muito melhor, uma separação muito melhor. Então, para detectar essa suscetibilidade é muito importante. Como é que você estuda a suscetibilidade? São os casos que tiveram ectasia com pré-op, você vê estudos prospectivos de pacientes que desenvolveram ectasia, olhos que operaram LASIK, num olho só tiveram ectasia e outro olho não foram operados, e é claro que esses olhos assimétricos, os VAI-NT, que a gente chama, que é um grupo diverso. E aqui eu tenho um caso VAI-NT muito interessante, porque é uma paciente de 55 anos, 20/20 no olho direito, e tem um ceratocone subclínico no olho direito. Então aqui o Rabinovitz falaria, aqui mostra que a topografia justifica ter que fazer em todo mundo. Mas o outro olho dela? O outro olho dela é topografia normal. O BED-D já está alterado, o TBI já fica mais alterado e você começa a ver alteração também no epitélio. E é muito interessante ver essa alteração do epitélio, que ela flagra, talvez, alguma coisa da evolução do paciente recente e, eventualmente, pode dar um pouco de prognóstico também. Então, eu olho cada vez mais para o entendimento do epitélio. O epitélio Denwenstein, que é um dos maiores cirurgiões refrativos da nossa geração, né? Ele realmente tem todo o mérito de ter desenvolvido o mapa epitelial, desde o ultrassom de alta frequência até o OCT. Mas eu
coloco de forma categórica, o epitélio reage, então ele não é a primeira coisa a ser encontrada. Queria falar rapidamente do BIS. O que é o BIS? É o Brain Enhanced Ectasia Software, que operacionaliza o TBI com todos os parâmetros mais importantes aqui, inclusive o BED-DV4 e o BED-DV4i, que transforma o BED-D, que vai de números negativos até positivos, para um índice de 0 a 1. E a gente tem o RTA, que faz parte da tese do Adler Machado, que é o impacto da cirurgia relacionado com a idade, o FLAP ou CAP no SMILE e a ablação. Para você calcular aí, você tem realmente uma maior sensibilidade e especificidade. A gente tem um software do Brain, que é o Brain Cornea, que está disponível já há mais praticamente 10 anos. Eu quase nunca usei. Esse aqui eu uso todo dia, porque ele me ajuda. O RTA me mostra coisas que eu preciso de ver no RTA em um caso ou outro e me ajuda a tomar a decisão. Tanto para aumentar a sensibilidade, aqui parece tudo verdinho, tá fácil, não tá fácil? Verde, 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 é um caso que dá para fazer. Mas olha só, essa é a topografia desse paciente. Muita gente falaria, você está fazendo LASIK num paciente com 47, com isso aqui, mas ela tem um epitélio, ela tem... E quando eu olho para uma página só no BIS, isso facilita muito a cirurgia. E é claro que a integração, tudo vai ser, vamos dizer assim, melhor. O stiffness é bom. E a idade da paciente também ajuda. A espessura da córnea, tudo isso vai ser, vamos dizer assim, somado. E quando você pensa em ir além é o seguinte, ir além na avaliação do risco de ectasia é você entender que, para a cirurgia refrativa da catarata, ceratocone impacta o cálculo de lente, o tipo de lente, como você vai tratar o astigmatismo. Se você vai fazer uma cirurgia secundária de correção visual a laser, a gente tem que ter uma estratégia com o paciente de fazer ou não um LASIK. E o Linson mesmo colocou a cirurgia refrativa da catarata é a cirurgia refrativa mais poderosa. Isso foi dito nada mais nada menos pelo presidente da Aspers, o último presidente da Aspers, na palestra do Roger Steiner. Realmente é muito interessante entender isso. E eu coloco sempre que o planejamento diferencia a cirurgia refrativa da catarata e a cirurgia da catarata comum. E duas teses, na Universidade do Minho e aqui na Unifesp, com o Jorge, a gente viu a multimodalidade em relação à disfunção cristalina. E aqui tem um caso, uma paciente com 72 anos, e aí tem o pode, precisa e deve. Essa paciente não estava tão insatisfeita com a visão, falaram para ela que ela tinha que operar a catarata, e eu falei, olha, vamos ver o seu olho. Aí a gente fez a avaliação multimodal, você caracteriza, né, que bonito, você vê aqui a retroiluminação, você vê o padrão do Hartmann-Shack, você vê o PNS, mas tem aqui um detalhe muito importante, que é o COD, que é a densitometria da face posterior da córnea, dos 60 micra posteriores da córnea a partir do moracoso. E você tem essa densitometria alterada e isso tem a ver com a presença de gutata. Então eu falei, olha, é melhor fazer logo a catarata. Expliquei para ela e a gente fez a cirurgia de catarata com muita tranquilidade. E é muito interessante que essa paciente tinha uma mistura de gutata com uma forma leve de ceratocone, que é um achado que eu vejo com uma certa frequência. E a mistura de gutata com esses padrões. E com a multimodalidade, você não sabe até que ponto isso é uma alteração mais secundária à gutata ou se é um ceratocone frustro. E realmente é difícil de entender, mas, na verdade, mostra que a multimodalidade vai ser importante no segmento até dessa paciente para entender como é que a gente vai fazer isso. Tudo que foi feito de ceratocone precisa ser feito para fluxo. Padrão de distribuição paquimétrica, elevação posterior, a correlação com a densitometria, que tem o sinal do camelo, que a gente descreveu em 2005, que é justamente o COD da face posterior, e o OCT pode ajudar. O OCT, então, a densitometria me dá uma forma de entender uma avaliação de prognóstico. Tem um paciente com gutata que você faz a catarata e fica muito bem. Eu uso o Glanatec, eu aprendi isso com o Ricardo Nozelli, falou, Renato, usa o Glanatec, esses casos vão ficar melhor. E ele usa aquele DSO, que é o Glycemic Treatment Only, mas eu faço uma cirurgia de catarata em pacientes que têm gutata, a minha sugestão é fazer em todos os casos.
que tem do Tata para ajudar nessa recuperação e o resultado tem sido muito interessante. E esse é um caso que mostra muita coisa. Posso fazer um pré-Herbelasic, o paciente tem uma curvatura relativamente normal, um BED-D tocado, 1,56, 1,74. Aí fala, pô, vou fazer o TBI para me garantir, né? E vem 0,62, 0,64. E o stiffness pro lado de cá. Aí ele fala, pô, Renato, caramba, você está acabando com a minha clínica, porque, pô, você está doida para operar e tudo mais. Aí eu falo, manda um 12 para mim que eu vou avaliar. E o posso operar o LASIK muda para precisa fazer alguma coisa no cristalino. Por quê? Porque ela tem um ângulo bem estreito. Isso aqui é o ângulo, a câmera anterior, e ela tem um ângulo estreito. E isso precisa ser entendido. E com certeza essa documentação passa de eu posso fazer um pré-herbelasic? Eu acho que não deve. Mas eu preciso entender que eu tenho um risco de glaucoma agudo. Eu preciso entender que ou eu faço uma ilectomia periférica com YAG laser, ou faz o que o paciente quer, uma cirurgia refrativa da catarata, e aqui até aparece que não tem o PNS, está zero, mas tem um ângulo estreito. Então é muito interessante. E é isso que eu quero passar para vocês: integrar a informação para tomar uma boa decisão. E isso vai ser o mais, vamos dizer assim, relevante dessa mensagem. Porque quando você quer fazer uma cirurgia refrativa inteligente, né, essa inteligência refrativa, né, vou colocar assim, você tem que pensar na nossa premissa da medicina, que é primo non nocere. Você tem o mindset refrativo para personalizar e individualizar. E personalizar não é fazer ablação personalizada, contura, que você quiser fazer, não. Personalizar é você escolher o melhor procedimento, sempre indo além de diagnosticar ceratocone para caracterizar a suscetibilidade, topografia evolui para multimodalidade, com certeza passa na tomografia. Você tem o RTA, que é muito superior ao leito residual e ao percentual de tecido alterado, para você quantificar o impacto da cirurgia na córnea, tanto na sensibilidade como especificidade. E isso tudo pode ser sempre otimizado com a inteligência artificial aplicada quando você tem sensibilidade e especificidade aliadas para tomar as decisões. E esse enhanced sensitivity and specificity é muito interessante porque isso permite você diminuir problemas e aumentar os pacientes que você pode beneficiar com a cirurgia. Então, eu espero ter ajudado aí. É um prazer, vocês não sabem o quanto que eu aprendo quando eu apresento esses slides para vocês. E eu fico muito feliz de estar colaborando sempre com o Pablo, com o Nishi, com todos vocês. E parabéns, Matheus. Espero que você tenha uma carreira brilhante aí com seu irmão e vai ajudar lá seus pais a realmente fazer a oftalmologia de ponta que vocês já fazem há tanto tempo. Obrigado e conta comigo. Fico aqui à disposição. Renato, eu queria te agradecer, eu sei quanto que é complexo, é muito bom ter você presente, afinal de contas você faz parte do time, sabe disso. Vou adiantar um pouquinho, a gente tem uma bela defesa de doutorado na terça-feira do Aidano, então acho que vale todo mundo conhecer. E aí vem você apresenta de uma forma muito brilhante esse conceito multimodal, e o que eu quero te perguntar é isso, a gente pensa, deixa eu me organizar aqui, né? A gente pensa se vai trazer mais um índice para um diagnóstico, ou você, por outro lado, também apresenta como fazer uma análise sobre o painel inteiro para não derivar sobre um determinado índice. Isto é muito comum, eu vejo isso aqui, o BED-D está bom, pode operar, pode não operar, isto é, resumir toda uma análise conceitual para um único índice te habilitar ou não. Então, eu acho muito interessante quando você discorre, você apresenta, separar o paciente de um diagnóstico de uma doença ectásica da avaliação personalizada de um risco de ectasia. Eu acho que esse é o ponto central do que eu captei da tua apresentação. Você me corrige se eu estiver errado. E esse suporte, como você decide com a IA para não substituir o julgamento clínico, é fundamental. Muito obrigado. Obrigado. Você refraseou isso, mas eu colocaria que
além de descartar, beyond but not over. Né? O índice vai ajudar a gente, mas você tem que entender de onde o índice vem, como é que ele foi criado, até onde você pode confiar nele. E essa talvez seja a colocação mais importante, que serve para a cirurgia refrativa, para a oftalmologia, para a medicina e para qualquer coisa. Hoje a IA, ela ajuda a gente, e ajuda muito. E quanto mais você usa a IA, mais você vê que ela pode te ajudar. Só que ela não vai te substituir. A IA não é para substituir a gente. Então o índice não vai te dar essa segurança para você não pensar, para você copiar e colar. Isso serve para você escrever um texto, para você responder um e-mail, para fazer um artigo, para reger um livro. O que você quiser fazer com a IA, você vai ter ela como ferramenta. E sempre ir além, sem descartar. Então, eu vejo aí vários colegas jovens aí na sala. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E contem comigo. E vamos ver a palestra do Aidan na terça-feira de manhã, que vai ser realmente muito boa. Maravilha, muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado. Um prazer estar com vocês. Eu vou pedir licença para me ausentar, que eu tenho para a clínica e já tem gente me chamando lá. Tá bom? Um abraço, obrigado. Fica com Deus. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos, meu nome é João Vitor Cornacchini, eu sou fellow da Ótica Cirúrgica. Eu vim trazer alguns casos interessantes que a gente recebeu no nosso ambulatório de cirurgia refrativa nessa semana, a fim de aumentar a discussão em cima desses casos. Primeiro caso clínico, a paciente do sexo feminino, 32 anos, natural e procedente de São Paulo, médica residente de endocrinopediatria aqui da Unifesp. De hobbies, ela pratica musculação, desejo de diminuir a dependência dos óculos. Nega antecedentes patológicos, ela é usuária de lente de contato gelatinosa há 18 anos e o último uso dela havia sido há 20 dias. Paciente com a refração em uso há 2 anos de menos 3,5, menos 1 a 115 no olho direito, no olho esquerdo menos 3,25, menos 1 a 60. A refração dinâmica feita no dia deu igual nos dois olhos. E a estática de menos 2,75, menos 1 a 120 no olho direito e menos 3, menos 1 a 65 no olho esquerdo. Ela fez 20-20 em todas essas refrações. Biomicroscopia anterior sem muitos comemorativos nos dois olhos e uma pressão intraocular de 15 nos dois olhos também. A paciente apresentava nos 4 mapas refrativos do olho direito um K1 de 44,1, K2 de 44,8, apresenta uma certa irregularidade e assimetria nesse olho direito. Uma córnea bem espessa, com ponto mais fino de 559, e uma distribuição paquimétrica bem regular. Já no olho esquerdo, que foi o principal motivo dessa discussão, o paciente apresentava um K1 de 44,5, K2 de 45, o ponto mais fino medindo 571, e a paciente apresenta uma discreta assimetria inferior. No Bellin Ambrosio da paciente, é bem regular, um Artmax de 439 no olho direito, um D global de 0,82 e a progressão paquimétrica bem regular também. Então, nada muito digno de nota no Bellin Ambrosio dela, no olho direito. No olho esquerdo também se repete, um Artmax de 451, D global de meio e também a progressão paquimétrica bem ok. A gente fez o anterior da paciente, ela tem uma espessura epitelial em média de 49,
com uma redução da espessura na parte superior e um aumento da espessura na parte inferior. Isso nos dois olhos, então bem homogêneo nos dois. Dito isso, o que a gente chama na discussão? Seria um warpage que essa paciente representa? Tem necessidade de a gente reavaliar com mais tempo, sem uso de lente de contato? Sim, 20 dias já é um tempo bem considerável, mas a paciente é usuária há 18 anos. E caso a gente for indicar a cirurgia dessa paciente, considerando também que ela é médica, qual que seria a ideia? O PRK ou um LASIK? No Pentacam? Aonde tem sido a sua maior dor nesse caso? Foi aqui essa assimetria discreta no olho esquerdo inferior. E o que mais ela te justifica para isso? Sim, considerando todos os outros aspectos, não me faz pensar em ectasia. Só que essa assimetria inferior eu achei interessante. Vamos para outra análise, eu vou ter que ir para isso. O que a gente vê? Não reduza isso, né? A gente está comentando de toda análise, né? Você tem um índice de progressão interessante, você tem uma descentração nada maior, e a descentração vertical, eu não vejo grandes alterações para o olho direito. Então, devido a essa assimetria inferior, essa paciente já está sendo acompanhada há 1 ano no serviço. Está repetindo os exames a cada 6 meses e ainda não foi indicado. Aqui. Aqui. Nazik. O Belling? Koba? Se vocês quiserem compartilhar a opinião de vocês. Oi? Mori, Koba, estão aí online? O próximo? Alguém não, peraí? Faixa etária, já está sem lente de contato há tanto tempo. Não, discreto. Acho que é 1.2. É um K máximo de 45.3, 0,4. Você falou que ele está sendo acompanhado há quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Aí ele está repetindo os exames a cada 6 meses. Isso. E usando a lente de contato ou ela ficou sem a lente de contato? Todas as vezes que ela foi repetir os exames, ela ficou pelo menos 2 semanas sem a lente. Aqui ela tem só 2 semanas sem a lente. Certo? Nesse ela estava 20 dias sem a lente. 20 dias sem a lente. Não está aparecendo, se você ver, olhar, a felicidade é boa, né? No olho esquerdo, essa assimetria, se você vai olhar no mapa de elevação posterior, ela está do lado contrário. A elevação posterior, ela tem uma área elevada mais do lado nasal, que é essa área inferior, né? Você está vendo? Uhum. Né? No Bellebrosa também, você vê isso, né? Eu não vejo muita coisa nessa córnea, eu acho que pode ser mais um warped e uma falta de cuidado na lubrificação, né? Ó, você está vendo no mapa de elevação posterior? Que ele está do lado contrário da área que você está suspeitando? Sim. Então, eu não estou vendo muita coisa suspeita, só por causa dessa discreta assimetria, que você vê a coeficiente de asfericidade é bem baixo nos dois olhos. O lado direito, eu acho mais, me preocupa mais do que do lado esquerdo, do que você está olhando, né? Ok. Tá? Mas mesmo assim, ó, se você for olhar o mapa paquimétrico, ele não está centrado, né?
A única coisa que está descentrada é o mapa de elevação anterior, Sim. né? Geralmente, quando a gente vê essa descentração superior, temporal superior, geralmente, quando você tem o enantiomorfismo, você vê esse mapa paquimétrico deslocado mais temporal inferior, né? Tá ótimo. Eu não vejo muito sinal para contraindicar esse caso. Eu acho que se melhorar, se deixar ela mais tempo sem lente, melhorar a lubrificação, talvez melhore esse mapa aí. Professor, o PTA dela é de cerca de 0,3 nos dois olhos. Você teria alguma preferência de qual técnico indicar? Aqui, quando você suspeita, se você tem suspeito de que é um caso bem limítrofe, é suspeito, aí você vai decidir entre PRK ou LASIK, talvez por temendo um pouco mais a ectasia. Aqui eu não estou suspeitando de ter uma córnea suspeita, Tá bom. mas eu deixaria, se ela está 2, 3 semanas, deixa ela mais 2, 3 semanas sem, lubrifica bem essa córnea, eu acho que vai melhorar. Mas assim eu já estaria talvez liberando ela. Tá ótimo. Não? Microfone. Eu não faria monovisão, não. Tem mais dois. O segundo caso clínico é um paciente do sexo masculino, 33 anos, natural presidente de São Paulo, técnico de TI. Também deseja diminuir a dependência dos óculos, nega antecedentes patológicos. De antecedentes oftalmológicos, ele tentou o uso de lente de contato gelatinosa, mas não se adaptou. Refração em uso dele há 2 anos também, menos 2,5, menos 1,25 a 90, no olho direito. No olho esquerdo, menos 2,5, menos 1,25 a 65. A refração dinâmica, menos 3, menos 1,5 a 95 no olho direito e menos 2,75, menos 1,5 a 60 no olho esquerdo. Aqui que está a grande discussão desse caso. A refração estática bem diferente, menos 1,25, menos 1,5 a 95 e no esquerdo, menos 1,25, menos 1,5 a 50. Nada digno de nota na biomicroscopia e pressão intraocular também, 12 nos dois olhos. O paciente no olho direito, ele apresenta uma córnea de curvatura regular, praticamente esférica. Dá para ver que o ΔK da curvatura anterior dele é de 0,4, bem diferente do 1,5 do cilindro refracional que ele apresenta. Paquimetria tem uma distribuição bem regular, ponto mais fino de 539, e é discretamente temporal inferior. Já no olho esquerdo, ele apresenta um astigmatismo anterior regular, simétrico e oblíquo, com um ΔK também de 1, diferente do que foi apresentado na refração. Uma paquimetria de um ponto mais fino de 539 também. E eu peguei aqui na distribuição de poder, considerando também a face posterior. No olho direito, ele tem um cilindro corneano de 0,63 e no olho esquerdo 0,7, assim, bem diferente do que foi apresentado na refração. E além disso, o paciente aparenta ter um espasmo de acomodação. Dito isso, eu acho que a conduta é bem clara, né, que a gente precisa prescrever essa refração estática e reavaliar esse paciente. Mas eu quis trazer esse caso pensando mais nesse astigmatismo interno. O que isso poderia mudar no nosso pós-operatório? Eu suspeito que é um caso que apresenta bem um fator de acomodação importante para ele, né? Uhum. Você podia fazer um fogging numa dinâmica, depois você compara com a cicloplegiada para você entender o quanto isso correlaciona até pela atividade profissional dele, né? Sim, Você usa muito citou. visão de perto. Não é usuário, só faz uso de óculos. Nunca fez uso de lente de contato. Não, tentou e não se adaptou. Eu primeiro faria isso. Outro ponto que me chamou a atenção é essa mudança do eixo. Do eixo corneano em cilindro. relação ao Aliás, refracional, no olho esquerdo principalmente. Então eu Sim. reavaliaria isso antes de pensar em qualquer modalidade. A refração desse paciente já foi repetida 8 vezes. Mantém essa mudança de eixo? Sim.
Em todos deu 50, o eixo do olho E eu esquerdo. não olhei aqui, ele tá certo. Quando você compara com a tomografia, com o Pentacam, ele bate? No olho direito está batendo. No olho direito, dá para ver aqui, que a curvatura anterior e a posterior elas se contradizem, né? Então soma no cilindro. Só que mesmo assim dá 0,63, totalmente diferente do 1,5 que ele apresenta. E o eixo está congruente. Já no olho esquerdo, o eixo dele é 50, enquanto o eixo mais curvo da disposição de poder é a 120. Então tá 20 graus ali de diferença. Chegou a avaliar também insuficiência de convergência desse paciente? Sim, não apresenta. Porque o risco de você ter uma hipercorreção é grande agora, né? Exato. Ou uma hipocorreção, né? Considerando que a refração dele está completamente diferente da refração estática. Uso de medicação? Não, Nada? nada. E 33 anos. Eu não operaria ele ainda. Mais do que raro, né? Exato. E a face posterior também do cristalino, do corneana bate. Sim. Tô olhando. Tá legal? Eu acho que você tem que prescrever esse caso, os óculos para ele e ver se ele vai acostumar com essa refração que você vai colocar, porque a gente sempre procura operar a estática, Sim. tá? Vamos ver se ele consegue soltar essa acomodação dele, né? Tive um caso que o meu paciente usava -4, eu achei -2, e eu prescrevi os óculos para ele. Ele passou quase 6 meses me atazanando e não enxergava. Aí quando ele ligou na última vez, eu falei, tá bom, eu vou te prescrever a dinâmica. E ele ligou, não, agora eu me acostumei, mas demorou quase 6 meses para ele soltar, melhorar a acomodação dele, né? Então eu prescreveria, porque talvez você, se você for operar, você vai operar a estática dele. E talvez ele sinta bastante. Ele vai achar que tá ruim, o resultado tá ruim, né? Então fala que não está batendo o exame dele, o grau dele com o que ele está apresentando e prescreve e vamos ver se ele acostuma. Essa seria, boa, amor. Essa seria a minha pergunta, minha sugestão. Faria refração com fog, prescreve, volta depois para entender como ele retorna. Em quanto tempo você acha que é o ideal ele ficar com essa refração? Você viu o Mori falando pelo menos 6 meses, o paciente dele se acomodou. Pois é. Demorou bastante. Mas eu passei a estática, entendeu? Sim. E ele demorou bastante para acostumar com a refração nova. Entendi. Se não fosse para cirurgia, eu talvez você vai talvez fazendo com fogging, vai diminuindo aos poucos. Mas se é para cirurgia, você quer uma coisa mais rápida, né? Eu prescreveria a estética. E quanto a esse astigmatismo interno, vocês acham que poderia alterar em alguma coisa no resultado pós-operatório? Não, eu acho que depois você vai refazer a sua refração mais tarde, na hora que ele soltar, melhorar essa acomodação aí, né? E quando esse paciente um dia precisar operar catarata, teria alguma diferença também? Considerando Pode que... ser, pode ser que mude. Sim, Isso tudo altere, mas para a cirurgia refrativa isso não interfere. não. Tá. Nosso próximo caso, que é o último, a paciente do sexo feminino, 35 anos, natural presente de São Paulo, ela é arquiteta, deseja diminuir a dependência dos óculos, de hobbies ela pratica corrida de rua e beach tênis. De acidentes patológicos ela nega, a mãe é autopermétrope. De antecedentes oftalmológicos ela nega o uso habitual de lente de contato e ela é ortofórica ortotrópica. Refração e uso há 2 anos, mais 2 menos 1,5 a 180. No olho direito, no olho esquerdo, mais 2,25 menos 1,75 a 5. A dinâmica, mais 2,25 menos 1,5 180. No esquerdo, mais 2,5 menos 1,75 a 5. A estática, mais 3,25 menos 1,5 180.
No olho esquerdo, mais 3,5, menos 1,75 a 5. Nada de importante na bibliotroscopia. E a pressão intraocular também, 14,16. Nessa paciente, tem uma córnea com um astigmatismo regular a favor da regra, só que o que chama atenção nesse Pentacam é o valor da esfericidade de menos 0,64, uma córnea bem prolada, e além disso, a descentração do centro pupilar em relação ao ápice corneano. Ela tem ali, nas coordenadas, menos 0,28 mais 0,22 no olho direito. Já no olho esquerdo, também um astigmatismo regular a favor da regra. Também uma córnea bem prolada, com valor de esfericidade de menos 0,60. E também uma descentração temporal inferior do eixo pupilar. Trouxe aqui o cálculo do CORD-MI dessa paciente, considerando um artigo do nosso professor Pablo. No olho direito, deu um CORD-MI de 0,36, elevado. No olho esquerdo, de 0,22. Considerando a média apresentada no artigo, que foi por volta de 0,22 também. A gente considera que o CORD-MI do olho direito é maior do que a média. Dito isso, qual a refração que deveria ser utilizada nessa paciente? Lembrando que ela tem uma hipermetropia latente de mais 1 grau nos dois olhos. Como que a gente centraria a ablação nesse caso, já que ela tem essa descentração do eixo pupilar? E considerando também que seria um LASIK, um PRK hipermetrópico, a esfericidade alteraria o perfil da ablação, considerando que a córnea ficaria ainda mais prolada? Tem pergunta aí. Você vai fazer um PRK no hipermétrope, se você quiser que ele volte a ter hipermetropia, né? Essa é a frase de um professor nosso. Bacana. Agora, os outros pontos que me chamam a atenção nessa análise olha o diâmetro branco a branco. Sim. De olho direito. 12,9, é isso? Isso. 12,9. Então, assim, você observa se essa asfericidade maior está relacionada a uma maior toricidade corneana. Tem uma relação. Aí, com o primeiro caso, o Mori falou uma coisa também que você junta aí. Olha a face posterior em relação à face anterior, como ela se comporta diferente do primeiro caso. Então, autores, Mazen, ele fala esse aspecto de tongue-like. E você observa como eu tenho uma diferença muito grande entre a face posterior e a anterior, que eu não tenho correlações. Então, isso me chama muito a atenção, porque fala a favor também dessa simetria que eu tenho. Você citou essa descentração vertical, 0,52, é isso? Nesse olho, o CORD-MI? Não, a descentração vertical, ponto mais fino, eixo Y. Ponto mais fino, eixo Y, 0,40. 0,40, tá. Isso, eu não gosto tanto desses padrões de assimetria. São mais interessantes. Tá. O Pentacam, ele não nos... Você usou o trabalho, mas a ideia do trabalho era o seguinte: o CORD-MI, ele traça numa linha a diferença do eixo óptico do que a gente quer analisar, porque o centro pupilar não é a mesma coisa que o centro óptico. Sim. Então, essa diferença, na realidade, É o CORD-MI. É o CORD-MI, e daí você estabelece o que CORD-MI é completamente diferente de CORD-alfa. Sim. Então, para quem vai usar isso de centração, de lente intraocular, essas coisas, não se aplica. A gente tende a pensar em CORD-alfa e aí, usando o Rida falando assim, você põe a lente, mas ela fica onde ela quer. Então, você avalia essa descentração, esse componente dela. Agora, antes de pensar nisso, é um olho... Você tem uma paciente arquiteta, usa muito, você tem uma hipermetropia latente significativa. Não acho o olho tão confortável para a cirurgia. Vai para o olho esquerdo, por favor. Não acho um olho tão confortável. Depois eu vou mostrar um... Mori, Mas era só para discutir essa questão do CORD-MI, porque essa paciente ela foi eliminada a possibilidade de operar antes foi? de... Foi. Então tá. Até o meliobrose meioterapia. Supratentorial? Tá. Mas foi mais para discutir essa parte da descentração. Você não avalia, né? Então, você pode calcular o CORD-MI por Bhaskara, na realidade, foi assim que a gente fez os 118 olhos. Você calcula o XY e ela é a hipotenusa dessa diferença deles, ou você pode ir para o próprio mapa da avaliação refrativa e ele te dá isso
sem você precisar ficar fazendo conta. Eu acho que não sei se você está com esse mapa aí. Não, não a fórmula, porque a gente não vai ficar fazendo fórmula para eu fiz pela conta nessa. Não, mas você tem o mapa. A avaliação refrativa ele é interessante. Tá? Não é esse mapa. Tá. Por que você não vai operar esse paciente? Eu não. Então, depois você me conta. Eu não operaria ela por causa disso aqui, ó. Não foi? Aqui. Isso são os pontos. Eu vou para lá para a gente ficar apontando. E a gente conversa. Você tem o perfil de progressão, como você tem essa variação dentro da porcentagem do índice pactométrico. Essa tese da Ida, ela se mostra interessante porque ela não traz mais um índice. A gente mostra como você avalia esses índices. Não é porque tem um BAD-D de 1,65 que você vai. Não resume tudo isso. É um BAD-D, claro. Mas você tem uma descentrações, aqui a felicidade que está em 0,8, Muito alta, normal, 0,6. Não vejo critérios, mas me chama mais atenção se eu faço posterior. Sim. E outra, você tem que arrumar isso aqui, ó. Aqui é míope, aqui é hipermétrope. Eu reparei. E aí isso muda todos os índices de validação. Sim. Professor, de que modo tem alguma alteração do ângulo capa nessa interpretação do Belli Ambrosio e na esfericidade corneana? O ângulo capa em si altera, de alguma forma, essa esfericidade corneana, a forma de medir? Porque na verdade, você está medindo o eixo, né? Então, a avaliação dele vem pelo plano da íris, não pela relação da face anterior corneana, como você está querendo fazer. Nesse trabalho que a gente quis usar junto com o HD Analyzer para você comparar, porque ele era muito bem validado já para medida pelos porquinhos. Então, você teve uma correlação de 0,7 para avaliar que você tem no final, qual que é o teu porquê? Se ele mede o eixo. Não se ele está querendo medir o ápice. Se ele mede pelo ápice, entendeu? Nesse caso, a gente, por exemplo, diminuiria o diâmetro que ele mede a esfericidade para ver de fato que uma esfericidade que está aumentada, mas não necessariamente é verdadeira por causa do ângulo capa. A esfericidade pode estar aumentada pela toxicidade corneana. Sim. Quanto maior o astigmatismo corneano, maior a esfericidade. Ou você pode ter um diâmetro pupilar corneano. Um diâmetro corneano menor, que obrigatoriamente te dá uma esfericidade corneana. Mas assim, considerando que esse caso seria o ideal, como que você faria a centralização da ablação, professor? No eixo óptico ou no centro? Exato. Centro popular? Entendi. Tem uma dúvida nesses casos hipermétricos também. Geralmente a gente vê muito paciente, nesse caso, por exemplo, era mais 2 com menos 1,75, né? Isso. Mas a gente vê, por exemplo, paciente que a gente faz a refração é mais 1,5 menos 1,75. O paciente só usa 1,75 do astigmatismo. Eles fariam a mesma adaptação, por exemplo, de deixar um tempo com essa correção estática para adaptar ou não necessariamente? E quanto à hipermetropia latente? Nesse caso, considerando o ideal também, a ablação seria baseada na estática ou na dinâmica? Estática. Não tem, né? Hemogramas hipermetrópicos a gente não tem como míope, né? Sim. Obrigatório. Mas ele falou que aquela Foi fototrópico. Ele falou. Se fosse só essa topografia do olho direito, sem aquela simetria que tem do olho esquerdo, bem diferente. Chama atenção também a simetria do olho esquerdo. Do olho esquerdo chama mais atenção que a do direito, né? Sim. Mas pela essa topografia do olho direito, apesar do ângulo capa, de umas medidas alteradas aí, a fortificação seria baseada no direito. A descentração é mais importante no direito, né? Mas a simetria chama mais atenção no esquerdo. Acho que o Kober ia falar também dessas, e eu lembro muito deles. Você vê como você tem uma diferença, uma degradação de cor, tá vendo na região nasal até o ápice? Você vê como tem essa descentração. Vocês veem essa, a parte nasal, você vê como vai mudando a quantidade de cores? Sim. Isso te ajuda. Você vê como não teve levantamento palpebral total para fazer o cálculo? Eu acho que eu já entendi o que é o caso que você está falando.
Mori, tem algum comentário, por favor? Pablo, só talvez uma pergunta idiota, mas nesse caso e no outro caso, qual que é o benefício dessas tecnologias de wavefront guiado que está para chegar aí? Para o paciente, assim, o paciente sente diferença, não sente diferença? Não esse caso específico, qualquer caso. Tem grandes resultados em alguns casos, outros a gente ainda não explicou. Você diz de, por exemplo, você chegar e aplicar, ficar numa sala escura, diminuindo a amplitude de acomodação. É importante, você viu o caso dela, uma hipermetropia latente, arquiteta, ou o segundo caso, que era um técnico de TI, sim, com uma miopia significativa. Você acha que tem benefício? Eu acho que tem benefício, sim. Quem sabe a gente descobre maiores aqui. A gente não sabe, na verdade, qual o benefício. Tá bom. Eu achei que já sabia. Professor Mori, Koba, alguém tem um comentário? Acho que você não está online? Isso. A gente achou que o Renato ia ficar por aí. Você vê que ele tem uma felicidade aumentada, mesmo também já daria para ver que você iria contraindicar o que você encontrou no Belém Ambrosio, você já praticamente vê aí no mapa axial, né? Você vê aqui, ó, esse deslocamento do ápice, coincidindo o ápice no mapa de elevação anterior, posterior e do mapa paquimétrico, nos dois olhos, no direito e no esquerdo, né? Ele indo para esse no mesmo local. Ah, no tratamento personalizado, o que ele iria fazer, Richard, ele iria controlar essa asfericidade, né? E também esse deslocamento desse ápice, né? Ele faria a ablação mais descentralizada, sem você precisar ficar centralizando. O próprio equipamento, o próprio programa já faz isso automaticamente, né? Então, o tratamento todo seria descentrado aí temporalmente, né? E tentaria regularizar essa córnea. Isso é um Forcides ou no topoguiado, né? Obrigado, Edson. Mais algum comentário? Ô, Richard, eu Oi. não sou da refrativa, você sabe, mas quando eu estava fazendo aquela pesquisa que a gente usou a tórica lá em 2006, um dos exames que a gente fez foi o Pentacam. E só para destacar, o Renato foi bem claro de como o exame é feito, né? Ele demora um segundo a varredura, né? E, e para a gente que faz catarata, que a preocupação aqui é sobre toricidade, né? Ah, até hoje eu encontro inconsistência do Pentacam quando comparado com a leitura do eixo para um disco de plástico. Então, só uma observação que quando você faz o Pentacam várias vezes, você tem uma mudança pela lágrima, né? É claro que um olho em condições ideais, que o Renato também está coisa aí, ele colocou como condição de lágrima uma coisa importante na hora que você vai adquirir o exame, mas o que eu estou lhe falando é que na rotina prática da gente, os exames que são feitos instantâneos, né? O disco de plástico, ele permite isso, por exemplo, é o mais simples, mais comum, que está por aí, ele dá ainda uma informação de qualidade muito boa do eixo do astigmatismo. Só para fazer uma contrapartida, porque eu vejo, às vezes, em alguns lugares, a pessoa, quando está pensando em cálculo intraocular, que não vai mexer em nada na córnea, colocando, às vezes, alguns exames como sendo de qualidade superior a outros exames, eu discordo disso. Essa colocação é muito boa, né? Principalmente porque se eu tiver opacidade corneana, né? Com certeza você vê melhor no plástico do que no Scheimpflug, né?
É só uma ressalva, entendeu? Para a gente sempre, porque a gente sai de uma aula brilhante dessa, que falou-se tanto aqui, a gente sai empolgado de ver tudo isso, só para a gente saber que outros exames também têm importância para outras funções. Verdade, obrigado, tá certíssimo. Muito obrigado a todos pela atenção. E é isso, são os casos. Certo?